Bom dia! A paz do Senhor, primários! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Lise. E eu sou o Johan. E nós estamos aqui para mais uma EBD da Turma dos Primários. Hoje, domingo, dia 26 de março, né, Johan? O que foi? Aconteceu alguma coisa comigo. A minha camisa tá meio grande, parece, ou eu fiquei pequena. É mesmo, a sua camisa tá muito grande, mas o que a gente vai fazer agora? Olha ali os primários, a aula já começou. É verdade. Deixa eu pensar o que a gente vai fazer. Estamos ao vivo. Já sei, tive uma ideia. Quer ver que os primários sabem? Não tem quando a mãe de vocês fala assim, tem que comer legume, fruta, verdura para crescer forte e saudável? Eu tive uma ideia, Johan. Olha só aqui. Olha o que eu tenho. Uma pera. Come, de repente funciona e você fica bom. Tá bom. Que foi? Eu tô estranho, eu tô meio... meio... O que aconteceu? Meu Deus. Eu cresci. Funcionou? Funcionou. Então esse negócio de comer fruta e legume funciona? Sim. Meu Deus. Você é o Johan mesmo? Não, sou o tio Alessandro. O tio Alessandro Tudo veio bem, hoje gente? aqui gravar aula com a gente na A Turma dos paz do Primários. Senhor. Tia Amanda, coloca as palmas e coloca os fogos. Porque para ter esse momento aqui do tio Alessandro vir gravar pra gente aqui na Turma dos Primários, o céu teve que se rasgar. Então glorifica a Deus aí e dá os bem-vindos aqui pro tio Alessandro, você que está no chat. Mas agora, tio Alessandro, vamos dar paz do Senhor para eles e bom dia? Vamos. Fala aí a paz do Senhor para eles. Crianças, a paz do Senhor Jesus. É um prazer inigualável estar aqui com vocês nesta manhã. Eu e a tia Lise, a nossa professora mais legal da minha casa. Amém. Bem-vindo você, aluno aqui da Turma dos Primários. Já coloca o seu nome aqui no chat, dá sua presença. E bem-vindo você, visitante. Nós queremos conhecer você. Nós queremos saber como que você descobriu a nossa igreja, como que você chegou aqui. Coloca aqui no chat o seu nome, a gente quer te conhecer. Mas, tio Alessandro, agora tem uma coisa. Sim. Hoje, dia 26 de março, lição de número 13, a última lição aqui dos primários. Mas será que todos eles estudaram a lição? Eu creio que sim. Você conhece eles, você sabe como é que eles são super Vocês inteligentes. estudaram a lição? Vocês estudaram? Por favor, né? Mas, tio Alessandro, a gente não pode começar essa aula sem fazer uma coisa. Deixa eu tentar descobrir. Quem sabe? Quem sabe o que é o mais importante de tudo? O que a gente tem que fazer? Que a nossa igreja tem até um lema que diz assim, não faremos nada sem... Vamos falar junto? Orar! Muito bem, então para começar essa aula nós vamos orar. O tio Alessandro vai orar para a gente começar. E eu e o Johan, a gente sempre fala uma coisa. Tio Alessandro, é diferente assistir, ficar lá de perna para cima no sofá só olhando e participar. Exatamente. A gente quer que eles ofertem, a gente quer que eles cantem, a gente quer que eles falem o versículo com a gente, que eles falem lá no Isso chat, aí. eles têm que participar. Então a gente conta com vocês. Agora o tio Alessandro vai orar e nós vamos orar junto com ele. Amém? Então ora aí, tio Alessandro. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, para nós, para o Ministério Infantil e para toda a igreja, Jesus. Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, nos abençoando de várias formas. Pedimos a Ti que nesta manhã o Senhor possa abençoar cada criança, Senhor, que está assistindo, que está agora em sua casa, Senhor, aprendendo a Sua palavra, Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar o coração e a mente, para que nenhum mal venha cair sobre nenhum deles, ó Deus. E que aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo pela primeira vez, possam entender, possam passar a amar a palavra de Deus, Senhor, para que possam todas as vezes estar nos assistindo, Senhor, e aprendendo para obedecer a Deus cada dia mais. Agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. E olha só, eles têm que curtir esse vídeo, né, tio Alessandro? É verdade.
Dá o É like, verdade. comentar e compartilhar. Isso aí. Olha só, você pode pregar a palavra de Deus para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus primos, para todo mundo através dessa aula. Dá o like aqui para o YouTube, ó, manda para um monte de gente Isso. e Jesus ser o motivo da salvação de muitas Isso aí. pessoas. Se ok? não der o like, a aula não vai ficar importante para o YouTube, para que Isso todos aí. possam ver. É isso aí. Então, tio Alessandro, olha só, você perguntou se eles já estudaram a aula, né? Pois Sim. eu quero te dizer que já tem primário que até gravou o texto áureo. O quê? Até gravou e vai aparecer agora. Vamos conhecer agora os primários que vão falar o nosso texto áureo de hoje. Confere aí. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João 15:13. Glória a Deus, viu? Que coisa Eu linda! falei que eles são coisa demais. linda. E agora nós vamos orar o caderno Kids de oração. E nós convidamos uma família super abençoada para vir aqui fazer a oração do caderninho. Então o tio Alessandro agora vai chamar eles aí para fazer a oração. E você ora com a gente. Isso, família de Jesus. Vamos fazer a oração do caderninho. Amém. A paz do Senhor, irmão. O meu nome é Isadora. Vamos ler o caderninho de oração do dia 26. Deus conhece o nosso pensamento. Não podemos esconder nada dele. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examine meu coração e minha mente, pois o teu amor me guia, e a tua verdade sempre me orienta. Orando os salmos. Senhor, seu que tudo sabe e tudo vê. Por isso quero fazer o que é certo e que agrada a Deus. Ajuda-me a sempre fazer o que é certo. Orando pelas crianças da Síria, clamamos para o fim da guerra civil, que as famílias possam ser alcançadas pelo amor de Cristo e que as crianças conheçam a Ti, Jesus. Amém. Tchau, crianças. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a que Deus. bênção ter essa família Coisa abençoada linda, hein? aqui na EBD dos primários, aqui lição de número 13. E eu comecei tudo, tio Alessandro, e não falei o título da lição. O Título da nossa lição de hoje é o amor e a coragem que venceram a morte. o amor e a coragem que venceram a morte. E o nosso texto áureo, como nós vimos aí, está lá em João 15:13, que diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aqueles que dá a vida por eles. Então a gente vai descobrir quem é esse amigo, tio Alessandro, que Quem dá será? a vida pelos seus amigos. Quem é esse amigo, o melhor amigo que deu a vida pelos amigos? Quem será? Será Quem da escola? Será? Não. Será que é um vizinho? Não. Não, também não. Então, tio Alessandro, agora vem a parte principal. Agora é a hora do nosso banquete. Eles já sabem que é a hora que a nossa alma vai ser alimentada pela palavra de Deus. Do mesmo jeito que a comidinha gostosa alimenta o nosso Ai, corpo, que bênção. agora a palavra vai alimentar o nosso espírito, a nossa alma, mas hoje vai ser diferente. Hoje vai ter um formato diferente aqui. Confere aí como que vai ser a nossa super palavra, a super aula de hoje de número 13. Fica ligado. Tio Alessandro, uau, estamos diferente aqui. Estamos Vocês viram? eu, você, mas temos lugares vagos aqui. O que vai acontecer agora? Vamos chamar algumas pessoas para virem para nossa Será? aula? Será que nós teremos convidados hoje Teremos aqui? sim. Nós vamos bater um papo super legal aqui sobre a revista e sobre a lição de número 13. E nós chamamos duas convidadas para estarem aqui com a Eu gente. aposto que vocês sabem quem são. Será que vocês conhecem elas? Não sei. Conhece, Será que conhece. vocês vão conhecer? Então eu vou chamar a primeira convidada de hoje. Entra, convidada! Ê, Manu, aqui da turma dos primários. Vocês da nossa- conhecem? Ah, eu conheço a Manu. Muito bem. E agora, tio Alessandro? Ainda Eu tem vou um banco vago. chamar
Deixa eu ver quem eu vou chamar. Você! Vem! Helena! Muito bem! Olha que legal hoje, meninas. Vocês estão aqui porque a gente vai bater um papo sobre a nossa revista e a nossa lição de número 13. Então, eu quero dar bem-vindo para Manu, bem-vinda para Helena. Sejam muito bem-vindos aqui. E eu quero começar perguntando para vocês. Estão felizes de estar aqui, Manu? Sim. Sim? E você, Helena? Sim. Vocês acham que vai ser legal? O que você acha? Eu acho que vai ser muito Muito legal. Será que a gente vai saber bater papo e responder sobre tudo, Helena? Você acha? Sim. Sim, vocês estudaram a lição? Sim. Ah, muito bem. Decoraram o textuário? Sim. Ah, vocês estão demais. Então aí, Alessandra. Estão falando, viu? Alessandra. Tá vendo? Elas E são vocês, demais. decoraram o textuário? Vocês decoraram o textuário, gente? Mas olha só. Então, meninas, eu quero começar, e tio Alessandro, que é menino, falando a respeito da nossa revista. E o tema da nossa revista desse trimestre foi um tema muito forte. Um tema sobre coragem. Muito bem. Todas as lições nós vimos atos de coragem de pessoas que amaram a Deus, Sim. tio Alessandro. Isso aí. E hoje, na lição de número 13, nós temos um ato, mas foi de muita coragem. Mas primeiro, eu quero saber da Helena, qual foi, Helena, a sua lição preferida até agora desse trimestre, dessa revista? Foi a lição 2. A lição 2. Qual era o personagem dessa Rabi. Raabe. E por que você achou essa lição tão legal? Porque Rabi não acreditava em Deus e do mesmo jeito ela escondeu 2 espias que serviam a Deus. E por que essa história você achou interessante? Porque eles rodaram em volta do muro e só deles gritarem e tocarem a trombeta, o muro caiu. Isso, eles nem precisaram batalhar, né? Deus batalhou por eles, não é verdade? Sim. E parece uma aventura essa história, não parece? Aham. Muito Isso aí, bem. Foi só obedecer a Deus que o muro caiu. O muro Isso caiu, mesmo. toda a dificuldade caiu. E você, Manu? São 3 e são 2. E quais são os personagens? A 2 a gente já sabe, Raabe. E a outra? A outra fala sobre isso. Que a Manu já deu spoiler. A lição de número 13 É a de agora, lição é de de hoje. agora, essa de hoje. Mas me fala por que você gostou da lição 2? A de Raabe primeiro. Porque ela foi uma mulher corajosa, Isso aí. acreditava em Deus. Isso, ela Mesmo ouviu ela falar de sendo Deus, né? isso. E mesmo ela sendo de outro povo, ela continuava adorando a Deus e escondeu 2 espias que adoravam a Deus. Isso aí, o fato dela confiar em Deus trouxe Muita salvação pra coragem. ela e pra toda a família dela. Muita coragem, muito bem, uma mulher de muita coragem. Sim. E da de hoje? O que A você da tem de pra me hoje? dizer? É que eu também gostei dessa história, porque Deus morreu no nosso lugar para não precisarmos ser castigados. Isso aí, nós vamos começar agora falando sobre essa aula que eu quero dizer pra você, primário, que é o maior ato de coragem que já existiu, o maior ato de amor e de coragem que já existiu. Então, olha só, tio Alessandro, a gente vai começar falando o seguinte. Já fazia 3 anos que Jesus estava pregando, que ele tinha começado o ministério dele. Tio Alessandro, com quanto tempo de idade Jesus começou o ministério dele mesmo, assim? Jesus começou o ministério quando ele já estava adulto, maduro, com 30 anos. Isso, com 30 anos. Então, nessa parte que a gente vai falar agora, ele estava com uns 33 anos, que aqui fala que tinha 3 anos que ele tinha começado. 33. 33. Ele começou o ministério com 30, mas nessa parte que a gente vai falar agora, com 33. E ele fez curas? Fez milagres? Vários. Ele fez muitos. Mas sabe o que aconteceu? Tinha gente que não acreditava que ele era o quê? O Filho de Deus. Não acreditava que ele era o Filho de Deus. Não acreditava que ele era o Messias. E por não acreditar nisso, essas pessoas tiveram atitudes muito más. Elas inventaram coisas para acusar Jesus de ter descumprido a lei de Moisés, de ter descumprido a lei de Deus. O que elas fizeram? Helena? Eles julgaram Jesus falando que era pra soltar Barrabás e deixar Jesus pra morrer. E eles começaram a falar assim, crucifica, crucifica. E todo o povo tava falando isso. Isso. E para acusar Jesus, eles inventaram
Mentiras. Mentiras, porque Jesus tinha errado. Esse pecado é muito grande. Jesus tinha pecado, Manu? Não. Não? Não tinha. Jesus tinha descumprido a lei de Moisés? Não. A Bíblia fala que Jesus cumpriu toda Toda a Sim, lei. toda a lei. Então era mentira. Eles tinham inveja de Jesus, por isso eles quiseram acusar Jesus de coisas feias, para poder prender ele. E aí, olha bem. Isso foi uma surpresa para Jesus, Helena? O que você acha? Ele ter sido preso, julgado e preso. Ele não sabia que isso ia acontecer? Ele sabia, porque Jesus sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe até o que vai acontecer. Ele sabe até se vai chover, ele sabe Isso aí. até se vai dar sol. E qual foi o propósito? Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia Exatamente, tudo. é o Antes da propósito. sua pergunta, tia Alessandra, eu quero saber de você. Agora pergunta pra você. Ai, ai, ai. De onde ele veio? De onde ele veio? Porque a gente tá falando que ele veio, mas ele veio de onde? De onde Jesus veio? Vocês De onde sabem. Jesus veio? Vocês Vocês sabem. E você sabe, tia Alessandra, de onde Jesus veio? Veio do céu. Isso, ele estava no Isso. céu com Deus. Mas desde quando que ele estava no céu com Deus? Desde sempre. Desde sempre. Desde quando tudo foi criado, Jesus já estava lá, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todas as Isso. coisas. Então Jesus é Deus, ele sabe de tudo, igual a Helena falou. E não foi uma surpresa porque ele tinha um Propósito. propósito. E também diz que tinha 2 no céu e 1 na terra. Então são 3 trabalhando. Isso aí. Então olha só, pensa só, não foi uma surpresa para Jesus, porque ele veio para morrer. Tia, aí ó, já me lembrou bem assim. Antes dele ter a crucificação, ele já sabia, sabe como ele sabia? Porque ele até falou pros discípulos que a hora dele tava chegando. Isso. Perfeito, E os sabia. discípulos assim, ó, que é isso? O que Jesus tá falando? Eles não Eles não entendiam. entenderam Isso nada. aí. Mas Jesus falou, Jesus sabia e avisou a todos eles. Jesus então, falou. Isso, então olha só, isso não foi uma surpresa para Jesus porque ele veio para morrer. E por que ele precisava morrer? Porque tinha algo que nos separava de Deus. O que é, mano? É o pecado. O pecado. Quando o homem pecou, o pecado separou o homem de Deus, olha só. E aí verdade. não tinha mais como o homem, Não por ele tem. mesmo, fazer qualquer coisa. Nem se todo mundo fosse crucificado ao mesmo tempo, não pagaria. É igual uma barrinha de chocolate. Se você pegar ela inteira, pegar uma faca e partir ela no meio, não tem mais como juntar. Tem Isso coisa que aí. não junta, mas Separou. Depois que a aliança é quebrada, não junta. Precisava que algo acontecesse. Precisava de um sacrifício. E um sacrifício de alguém santo. De alguém puro. É, E isso aí. esse era Jesus. Então ele não ficou surpreso de ter sido preso, crucificado e morto, porque ele já sabia. Agora vamos lá. Olha só. Enquanto Jesus estava lá na cruz, porque ele teve que carregar uma cruz pesada, Sim. ele foi levado para um monte. Quem sabe qual era o nome daquele monte? Monte Gólgota. Gólgota, que significa caveira, não é? O Monte da Caveira. Isso. Aí. E ele é forte, Monte da Caveira. E aí, quando Jesus ele estava lá na cruz, muitas pessoas passavam e viram ele lá. Sim. Mas alguém aqui sabe dizer o que essas pessoas diziam para Jesus? Elas diziam. Ah, eu sei. Falava assim, salve-se, salve-se, desce da cruz, você é o Filho de Deus. Isso mesmo. Elas ficavam zombando Isso aí, de Jesus. zombando dele. Se você é o Filho de Deus, desce daí. Como que você vai salvar o povo de Israel se você não pode nem salvar você mesmo? Até ficava o próprio até ladrão que estava do cuspindo. lado dele, crucificado, falou. Ficava até cuspindo. Isso. Ele ficava fazendo Ele foi bullying. maltratado, ele sofreu açoites, ele sofreu muito para estar naquele lugar. Ele Ele sabia que ele sofreu ia sofrer. tudo isso só por Ele nós. sabia que ele ia sofrer. Aí as pessoas passaram, zombavam dele, mas Jesus, ele pediu. Olha só como que Jesus, ele é amigo das pessoas, ele ama as pessoas. Em vez de dizer, Senhor Deus Pai, acaba com esses que estão me afrontando. Falou outra O coisa. que ele falou? Ele falou assim, Pai, Senhor, Pai, perdoa Perdoa. essas pessoas pelo mal que eles estão fazendo. eles não sabem o que fazem. Isso. Deus pediu que Deus
perdoasse aquelas pessoas. Olha só. Olha como ele ama as pessoas. Ele perdoa todas as pessoas, tudo que elas Isso. fazem. Isso. Hoje em dia a gente erra, só que Deus perdoa a gente. Isso. Porque todo mundo erra, não é só... E a gente tem que fazer igual? Sim. Porque Jesus A é o gente nosso tem que- exemplo. a gente tem que Exatamente. perdoar os amiguinhos quando eles fazem alguma coisa de errado. Isso aí. Isso aí. Então, olha só, vamos avançar. Do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas. Se escureceu tudo. E tudo ficou escuro. Então Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. espírito. E aí ele morreu. E depois que ele morreu, sabe, a cortina que separava o templo O das véu que pessoas, separava. vários mortos ressuscitaram. Isso foi uma coisa tremenda Deus- e poderosa. E antes dele morrer, Deus o abandonou. Isso, porque ele estava levando os nossos pecados sobre ele. Verdade. Olha que coisa profunda. E aí, olha Sua só. causa e pela nossa causa. Isso aí, olha o que Jesus Tia, fez por nós. e olha isso, ele só veio com um propósito aqui na Terra, sabe por quê? Ele só veio pra ser crucificado, acontecer tudo o que a gente está falando. Isso Porque aí. ele não veio só pra pregar pras pessoas, veio pregar, e o propósito mais ainda que ele veio foi pra ser crucificado e levar os Pra nossos morrer pecados. no nosso E lugar. morrer Isso pro aí. nosso lugar. É, porque se ele não visse pra terra, a gente ainda tá com pecado até hoje, não ia existir nada. Não ia Isso ter mesmo. salvação. Mas olha que coisa interessante que aconteceu depois desse momento aí da crucificação e da morte de Jesus. Como era sexta-feira e nada podia ser feito no sábado, porque eles tinham que guardar o sábado por causa da lei de Moisés, um homem chamado José de Arimateia pediu para tirar o corpo de Jesus de lá e sepultar num sepulcro velho, tio Alessandro. Não, Velho. não, Será que era velho? não, era novo, porque Novo, ele nunca tinha sido usado. Ele era um dos discípulos de Jesus e ele era muito rico. E só os ricos tinham sepulcro Esse pra... tipo de sepulcro, É. né? E esse sepulcro parecia uma caverna. Isso. Limpo, tem que Só estar que, limpo, né? só que com fechadura. Isso aí, ele pediu para Pilatos e Pilatos permitiu. E aí, ele retirou o corpo de Jesus da cruz, enrolou em lençóis de linho e colocaram especiarias e perfumes nele e ele foi colocado lá no sepulcro. Mas pra que precisava de especiaria? Porque eles colocavam no corpo lá da pessoa morta, né? Sabe por quê? Ah. Porque senão ia ficar sentindo o cheiro Dava mal. mau cheiro, isso mesmo. E aí Jesus foi sepultado lá, onde tinha sido colocado o sepulcro. E aí, passou o sábado, eles tinham que guardar o sábado. E aí, algumas mulheres que serviam a Jesus em todo o ministério dele, acompanharam o ministério dele e tudo, elas observavam tudo com grande tristeza. Porque eles ficaram muito tristes quando eles viram Mas esse, Jesus dia era? padecer. Então, olha só. Também, a mãe de Jesus chorou quando ele foi crucificado. Foi, Maria chorou. E enquanto os discípulos se esconderam, vendo tudo aquilo, com medo de serem presos também, porque eles correram, ficaram com medo de ser presos também. No domingo, bem cedinho, essas mulheres, Essa é a minha parte que eu mais gosto. favorita, a minha também, E assim, elas foram lá pra ungir o corpo de Jesus, levaram perfumes pra ungir o corpo, mas pra surpresa delas, quando elas chegaram lá, a grande pedra que tinha sido colocada na porta do sepulcro estava como, tio Alessandro? Removida. Não estava, o sepulcro estava aberto. E quando elas entraram lá dentro, o que eles elas... viram? Não, peraí. Primeiro elas ficaram bem surpresas com aquela Sim. pedra. Saiu dela da porta, isso mesmo. E o que elas viram lá dentro? Nada. Não viu nada. Os Nada. lençóis de Jesus estavam lá em cima de onde eles estavam. Ao chegar no sepulcro, elas encontraram o sepulcro vazio. Sim. Como é que estava o sepulcro? Vazio! Isso, o sepulcro estava vazio, porque elas receberam uma pergunta. Porque elas estavam lá e ficando assustadas. E aí o que aconteceu? Alguém, dois Anjos. anjos fizeram uma pergunta para elas. Quem vocês procuram? Que mais? Alguém sabe? Por quem está procurando? O que eles foram perguntar, tio Alessandro, sua vez? Por que que ela procurava entre os mortos
Alguém que já tinha ressuscitado. Aí, depois, quando o anjo foi embora, elas estavam caminhando, uma pessoa foi lá, elas encontraram uma pessoa na estrada, quando elas estavam descendo do sepulcro. Aí, essa pessoa perguntou bem assim: o que vocês estão procurando? O nosso mestre. Isso. E aí, alguma coisa aconteceu que agora eu não lembro. Porque às vezes a gente esquece. Mas olha que pergunta poderosa. Olha o que o anjo perguntou. Por que vocês estão procurando no meio dos mortos, no meio dos sepulcros, aquele que já vive? Aquele Então, o que que já ele estava querendo dizer? ressuscitou. Que Jesus, Ressuscitou! ele não estava mais morto, ele já tinha ressuscitado. E aí o que elas fizeram? Elas ficaram. Saíram correndo pra ficaram falar com os espantadas. discípulos. Saíram Elas também correndo. devem ter ficado muito espantadas. Elas porque... ficaram espantadas, com certeza. Porque tem gente. Morto, né? Porque tem É. E você acredita, tio Alessandro? Porque tem gente que fica espantada quando acontece agora uma coisa olha, assim. tio Eu ia Alessandro, ficar. presta atenção. Tio Alessandro. Elas saíram de lá, depois de ter ouvido os anjos dizer que ele já não estava lá, não viram nada, estava ressuscitado. Ressuscitou, elas foram correndo para os discípulos. Mas quando ela saiu de dentro do túmulo, Aham. ela encontrou alguém. Sim, conta aí pra gente Quando- então esse pedacinho. Ela encontrou, sabe quem que ela encontrou? Ah. Sim. Jesus. Um jardineiro. O jardineiro. Ah! Quem disse que era um jardineiro? Ela que falou, você é o jardineiro, você cuida do sepulcro, você trabalha aqui. E ela Não, perguntou não, pra ele: não. o que você fez com o corpo do meu mestre? Devolve pra mim. E o que ele falou? O que ele falou? Maria. Imagina a voz. Maria. Quando imagina ele você falou ouvir. o nome dela. Ela reconheceu Ela quem reconheceu. era. E o que foi que ela chamou? De que nome que ela chamou ele? Jesus. Mestre, Rabone. Rabone, que é mestre. E Isso. ela deve ter ficado bem espantada, porque se fosse um jardineiro, não ia saber o nome dela, porque se ela nunca viu um jardineiro, né? E imagina a voz poderosa de Jesus chamando o seu nome: Emanuela, Helena, Alessandro. O seu nome. O seu nome. Seu nome. Imagina a voz de Jesus. Mas eu quero falar Deve agora ser linda. sobre uma coisa interessante. Elas foram correndo lá para contar para os discípulos. Mas os discípulos estavam tão tristes com a morte de Jesus que eles nem se ligaram no que elas estavam dizendo. E aí, Não, eles não estavam despertados pra vida. isso. Tava Eles no tavam assim, mundo da ó, eles tavam lua. assim, ó. Aí ela chegaram assim, eles. Aí Sabe elas por começaram quê? a falar, eles nem entenderam de tanto que É, eles estavam. E é isso que eu quero que a gente pense agora. Olha só, prestem bem atenção. A tristeza tirou deles a esperança da promessa. Porque Jesus já tinha dito para ele que ele precisava morrer e ressuscitar. Ó, Jesus tinha dito que ele precisava padecer, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Isso. E as profecias também Todos também diziam. diziam isso. Mas a Tia. tristeza daquele momento fez com que eles tirassem os olhos Esqueceram. da promessa. E aí, eu quero falar com vocês e com os primários que às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica triste, coisas que a gente não esperava, coisas ruins. E que às vezes essas coisas querem tirar os nossos olhos de Jesus. Sim. Querem tirar os nossos olhos da promessa. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a promessa. Isso. Tia, Mas a gente não deve permitir que os nossos olhos saiam de Jesus. tia, como eles não estavam prestando atenção, eles não estavam ligados pro mundo, quer dizer que no mundo da lua. eles só ouviram assim, só que estavam tão tristes que eu acho que o ouvido deles estava tampado, sabe? Aí, eles não devem ter acreditado não, porque se o ouvido deles estava tampado, Mas é porque Eles estavam no mundo da lua, não estavam porque olhando mais pra mais nada. existem achando. situações que a gente fica tão emocionado que a gente pode até esquecer. de várias Mas a coisas. gente não pode, firmar os olhos no céu. Isso, tem A que gente olhar não pro céu. pode olhar Pode tirar. isso para as nem esquecer. dificuldades. Olha só, depois desse dia, muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. E ele até comeu com elas. Comeu. Tia, Sabe, eu vou fazer uma pergunta de curiosidade, depois eu vou fazer pra você também. Por que você acha que Jesus fez questão de comer com os discípulos e tudo normal? Ó, espera, não responde. Você, O que por que vocês você acham? acha? O que vocês acham? Coloca aqui no chat.
tia. Por que vocês 10 acham? minutos. Por enquanto, eu lembrei que na última ceia que ele estava fazendo com os discípulos, ele falou que ele ia morrer, só que um dia ele ia ressuscitar. Só que eu acho que quando as mulheres foram lá falar com os discípulos, eles devem ter esquecido, né? Porque a última ceia eu acho que foi um pouquinho longe. Só que tem gente que não esquece muito fácil. Tipo, eu não esqueço as coisas muito fácil. Eu fico lembrando isso na minha cabeça e fico tirando assim. Então, olha só, deixa eu falar pra vocês. Jesus, quando ele ressuscitou, ele era real, com um corpo real. Vocês lembram quando Tomé... será que eu só vou acreditar se eu ver as suas marcas da crucificação? E o que Jesus falou? Olha aqui nas minhas mãos. Toca, Tomé. Ele pediu pra tocar nele. Toca aqui no meu lado pra você ver. Então, Está tudo cortado, tava tudo Jesus cortado. se alimentou com os Isso. discípulos Eles porque ele cortaram. era real, ele não era uma visão, Não, ele não não era era. um espírito, Não ele é. ressuscitou. Ele não era uma imaginação. É. Ele não era um Corpo, anjo, não. Ele não era isso. um anjo, não. Porque os anjos, eles aparecem com luz. E Jesus, ele apareceu em corpo, igual hoje ele tá lá no Isso céu. Ele tá aí. Isso. com o mesmo corpo que a gente. Exato. E aí, junto com todas essas aparições que ele fez, depois ele fez uma promessa. Ele falou, tio Alessandro, que ele ia pro céu. E Mas dia- que Ia voltar. ele ia voltar pra quê, Manu? Pra nos salvar. mas olha aqui, Ele tia ia voltar pra nos Elisiane. buscar. E nos Então, mas ele salvar. ia pro céu e ia deixar a gente sozinho? Não, tia Ele Alessandra. falou bem assim, que ele ia morrer e ia passar uns dias com os discípulos. Depois, ele ia pro céu. Mas ele ia voltar pra nos outro buscar. dia. Era uma promessa. Ia demorar um pouquinho e aí ele ia voltar pra nos buscar. Mas quem já morreu já deve estar lá no E céu. quem tá aqui agora? Jesus foi pro céu com o corpo glorificado depois que ele ressuscitou. Mas quem ficou no lugar dele O aqui? Espírito O Santo. Espírito Isso. Santo. Ele até Muito fez uma bem. promessa que depois ele ia fazer uma surpresa lá Aonde? naquele lugar. Aí todo mundo se reuniu e Em depois. Jerusalém. Isso! Aí ele deu uma caiu ordem fogo pros- assim Isso. do céu. E todo mundo começou a falar em O línguas. Pentecostes. Isso, ele deu uma ordenança para os discípulos. Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Fiquem em Jerusalém, até que do alto seja Sejais revestidos Deixa eu de fazer- poder. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tem alguma coisa que Jesus falou que iria acontecer? Ou que Deus falou, ou que está na Escritura, que não vai acontecer ou que não aconteceu? alguma promessa que Deus Não, eu não lembro dele falar isso, Essa não. que ele fez e ele errou, que mentiu ou alguma coisa assim? Não, eu Não. acabei de me lembrar bem assim, que Abraão, Deus prometeu que ele ia ter uma grande descendência. E Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú, e Jacó e Esaú teve os 12 filhos. Os 12 filhos. E teve. E a descendência foi crescendo, crescendo, Por crescendo. quê? Porque José, ele falou pra família dele ir pro Egito. E um monte de gente foi pro Egito. Aí a descendência foi crescendo, crescendo até que chegou nas Isso, pragas. não Então- podemos ficar, tia, olha só, nós não podemos ficar igual aqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, que era uma outra cidade. Emaús. Isso, eles estavam indo, mas eles estavam indo triste, porque Jesus, o mestre, tinha Havia morrido. Pois é. Mas aí Jesus... Jesus falou várias vezes e nas profecias também Tava escrito estava na Bíblia. escrito. E aqui? Eles esqueceram. Sabia que a pior morte naquela época era a morte de cruz? Sim. Então, Ô olha tio, só. e sabia de uma coisa? Que quando a gente tá num momento de muita tristeza, a gente acaba esquecendo tudo que existe na vida. Isso, Porque- mas não podemos esquecer do que está escrito. Isso. A Então, olha só. A gente esquece das outras bênçãos que Deus deu pra gente e só fica pensando na bênção que a gente não ganhou. Isso mesmo. Então, olha só. Então, o que a gente aprendeu aqui com essa lição? Né? Primeiro, que as tristezas dessa vida não podem tirar os nossos olhos de Não Jesus. Ok? Que Jesus, ele fez uma promessa. Ele vai voltar
e ele vai voltar para nos buscar. Você crê nessa promessa, Manu? Eu creio. Você crê, Helena, nessa promessa? Sim, e olha isso, todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. Isso. E nós pregamos para quê? Para que os outros não possam ficar de fora dessa. Isso, a gente prega Por quê? por isso. Porque tem uma pessoa que quer que todo mundo vai pro lugar. O diabo quer que todo mundo vai pro inferno, só que Deus, ele não quer Que todo mundo vai pro céu. Ele quer que ninguém vai pro Isso, a inferno. Bíblia fala, presta atenção vocês aí primários, a Bíblia fala assim, Jesus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho Jesus, o único filho dele, Ô, para que tia. todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito de Isso. Deus. O diabo não caiu do céu. Ele era um anjo. Aham. Ele já sabia como era a Nova Jerusalém. Sim. E ele queria que a gente fosse pra lá onde ele tava, porque lá ele já tava. Ele queria que a gente ficasse junto com a gente pra gente sofrer, porque ele sabia que no céu, o céu era lindo, tinha cores de ouro, aí. ele sabia um monte de Porque coisa nós do somos céu. feitos à imagem e semelhança de Deus, Sim. né? Então, olha E só. ele tem inveja disso. Aí ele quer ser como Deus, por isso que ele foi expulsado do céu. Aí, olha só, primário. Agora eu quero fazer pra você a mesma pergunta que eu fiz pra Manuela e pra Helena. Você crê que Jesus vai voltar pra te buscar? Então, nessa manhã, eu quero dizer pra você que se você crê, nós vamos orar. Nós vamos orar para você chamar Jesus para morar no seu coração. Você dizer para ele que você crê que ele é o Filho de Deus e que você quer chamar ele para limpar o seu coração de todo pecado para que você possa estar pertinho de novo de Deus. Então agora você vai colocar sua mãozinha aí no seu coração e o tio Alessandro vai orar por você que quer chamar Jesus agora. Pode orar, tio Alessandro. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que tudo que o Senhor nos prometeu, o Senhor irá cumprir, porque o Senhor não é homem, nem filho do homem para que minta, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que iremos para o céu morar no que o Senhor, na cidade que o Senhor tem preparado Amém, para Jesus. nós, ó Deus. Por isso, Pai, nós pedimos que cada criança, Senhor, cada um desses que está com a mão no coração, tanto criança como Amém, adultos, ó meu Deus, Deus. que possam estar Amém. assistindo, que estão com suas mãos no coração, que creem, Senhor, que o Senhor Jesus veio à terra, morreu para nos salvar Sim. e que quer morar no céu. Senhor, escreva o nome dessa pessoa, Senhor, no livro da Amém, vida, em Deus. nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, entra nesse coração, faça um milagre, Senhor. Arranca todo o mal, Senhor. Tira, Senhor, todo sentimento, ó Deus, que Amém, não meu agrada Pai. a Ti, Senhor. Abençoe Que o Senhor essas possa, pessoas, Senhor, Senhor. neste momento, ó Deus, transformar Amém. a vida, Senhor, de Aleluia. cada Em um, ó nome de Deus, Jesus. que ainda não Jesus. aceitou o Aleluia, Senhor como Deus. Senhor da sua vida. Glória Ó a Deus, Deus. que está neste momento, ó Pai, querendo, Senhor, fazer parte da Tua igreja, da igreja que vai morar no céu, na cidade celestial, ó Deus. Sim, meu Deus. Abençoa cada um no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tio Alessandro, hoje é a última lição do trimestre e tem primário que cresceu e agora vai para a turma dos juniores. Então agora a gente vai se despedir da Gabi e do Miguel Santana. Ah. Mas sabe o que aconteceu de muito legal? É. Eles gravaram um recado para nós. Ah, é? Roda aí, tia Amanda, o recado dos primários que estão indo para os juniores. Errei! Pai do Senhor, primários, hoje estou aqui para me despedir dos primários, que eu vou ir para os juniores e eu vou passar uma nova etapa na minha vida. Muito obrigado pelos professores e pelos amigos também que me ajudaram. Então, até mais. Bom dia, primários. Muito obrigada pelo tempo que eu estive com vocês. Obrigada também a todos os professores. Eu aprendi muito com vocês. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Gabi e Miguel, vocês vão fazer muita Deus abençoe falta na nossa vocês. turma. Nós amamos Continue vocês. abençoando. E vão ser nossos eternos primários. Sim. Precisando de nós, nós estamos aqui. Isso aí. Mas o nosso desejo é que vocês cresçam em estatura e graça e conhecimento Em de nome de Deus. Jesus. E que vocês sejam bênçãos poderosas lá na turma dos Continue juniores. sendo Eu vou sentir saudade da excelentes Gabi. alunos. Vai, ainda bem A que quando a gente- aula acabar, quando o culto acabar, a gente Sim. se junta todo mundo. Só que a gente sabe que às vezes sente muita saudade Muita deles. saudade Mas deles. eles vão a- estar do ladinho. do ali, ó. ladinho da gente. Tio Alessandro, e agora vem uma parte super animada e super especial, que é a hora da
oferta. A hora da oferta. E Deus se agrada de quem oferta com alegria. Isso mesmo. Então agora você oferta aí com graça, com alegria. E eu quero convidar você a fazer o voto. Nós temos um desafio, tio Alessandro, chamado Desafio 1000 Valentes. 1000 valentes. Não tem essa imagem que você está vendo aí desse campo, aí desse pavilhão. É Olha onde que nós bênção. estamos Desse lugar lindo. reunindo hoje. E E nós, nós estamos queremos com propósito. comprá-lo. E Comprar Deus esse vai nos espaço ajudar, maravilhoso. tá? Isso, nós temos um propósito de adquirir esse espaço para ser nosso, para a glória de Deus. Então eu quero desafiar você a ter coragem, igual os primários tiveram, e fazer esse voto. Então aqui está aparecendo o Pix, está aparecendo o PicPay, as contas bancárias. Aqui Ou pode trazer no culto à noite. pode trazer no culto à noite. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os nossos contatos. Então, se você quer saber mais sobre o Desafio 1000 Valentes, ou você quer fazer uma oferta, entre em contato conosco. Então, vamos adorar a Deus agora. Roda aí, tia Amanda. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus, Glória Deus a Deus. abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Agora o tio Alessandro vai orar por você, ofertante, e vai orar também porque a nossa aula acabou. A aula de número 13 acabou, poxa. mas fica ligado, já pega a sua revista do próximo trimestre, porque semana que vem começa a lição de número 1. Semana que vem tem Semana que vem tem mais. Ora aí, E tio Alessandro. não se esqueçam da aula de hoje. Isso. Não se esqueçam Não do se que Deus esqueçam. ensinou Ó. para nós hoje. Vou falar um negócio. Não esqueçam das suas promessas. promessas. Vocês têm que assistir essa aula, porque essa aula tá muito legal. Muito Essa legal. aula promete. Então, ora, tio Alessandro. Deus, obrigado, Senhor, por cada criança, cada pessoa, Deus, Amém, que Jesus. ofertou. Amém. Ó Deus, que o Senhor possa multiplicar, ó Deus, que o Senhor possa abençoar de forma maravilhosa, Pai, cada um, Senhor. nome de Jesus. E que nós sabemos, ó Deus, e temos convicção, ó Deus, que o Senhor nos dará este local, ó Pai, porque os teus filhos, ó Deus, vão abrir o coração, vão abençoar, ó Amém, Deus, a em tua nome de igreja, ó Jesus. Deus. Por isso, Senhor, muitas almas, Senhor, vão ser libertas, Amém, muitas em almas nome vão, de Jesus. vão ganhar o céu neste local, ó Deus. Agradecemos por cada um, ó Deus, no nome de Jesus, Amém, ó Pai. Jesus. Acabou o nosso trimestre, a nossa aula. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!